Graça e paz a todos vocês. Convido para que você abra sua Bíblia em Malaquias, agora no capítulo 1. Malaquias capítulo 1. Nós leremos dos versículos 6 a 14. E diz assim a santa, inerrante, inspirada palavra de Deus: O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e agora perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas nossas mãos, nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, o enfermo, assim fazei a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, amado Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos nesse dia para adorarmos, bendizermos, honrarmos, glorificarmos o Teu santo nome. O Senhor, que é o Senhor dos exércitos, aquele que governa sobre tudo e todos. E hoje nós temos exatamente esse privilégio, Pai, e o nosso coração se alegra porque o que nós queremos fazer aqui é bendizer o Teu nome. Mas eu rogo a Ti para que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa adoração e tudo o que fazemos para a honra e glória do Senhor. Obrigado porque isso simplesmente não tem a ver conosco, mas tem a ver com o Teu Filho Jesus Cristo. Nós somos aceitos diante de Ti, as obras das nossas mãos são aceitas por conta daquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz, e nós Te agradecemos e honramos por isso, ó Pai. Se conosco agora, continue a nos conduzir e que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento da Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu quero aqui continuar uma série de pregações que eu comecei em Malaquias, e o primeiro texto, a primeira parte aqui de Malaquias, no capítulo 1, a gente vai perceber uma certa ordem, um certo aspecto aqui em que Deus monta os parágrafos. E assim Deus sempre faz uma afirmação, o povo, ele questiona essa afirmação do Senhor, então Deus vem respondendo através da vida do profeta. E a primeira afirmação que Deus fez, na primeira parte aqui do texto, ele diz: eu vos tenho amado. E o povo questiona: mas como que o Senhor tem nos amado? Então Deus responde isso, falando a respeito da eleição, lembrando-os que eles eram um povo escolhido, separado para o Senhor, para a sua honra e para a sua glória. Ele diz: vocês são um povo em que a minha ira não está sobre vocês durante toda a eternidade. Então aquele povo é chamado de volta em honra e adoração ao Senhor, lembrando quem eles eram, quem era o Deus que eles serviam. E então nós entramos aqui novamente em um segundo ciclo dessa mesma estrutura, em que Deus vai fazer uma segunda afirmação, que é o texto onde nós estamos aqui, e o povo questiona essa afirmação do Senhor. Então Deus vem respondendo o porquê que ele havia feito aquela afirmação. Só para nós lembrarmos um pouco melhor, quero fazer um breve histórico aqui de Malaquias. O povo havia sido levado cativo, escravo para a Babilônia, justamente por conta da idolatria.
Era um povo que, olha só, antes já havia saído de uma escravidão, já havia sido retirado do Egito. Passa-se um tempo, esse povo se esquece do Senhor. Deus agora levanta um povo para poder pesar a sua mão dentre esse povo, o povo de Israel. Eles são levados então cativos para a Babilônia. Eles passam ali 70 anos, algo que é narrado para nós lá em Daniel, e agora Deus permite que esse povo seja retirado do cativeiro. Então eles voltam para a terra prometida, isso é narrado para nós em Esdras, Neemias, parte desse povo voltando para reconstruir toda a cidade, para reconstruir novamente ou continuar a condução da história do povo de Deus. Só que nós vamos perceber que um tempo passa, e eles conheciam, esse povo que havia retornado do cativeiro, eles conheciam algumas promessas que haviam sido feitas principalmente por Isaías, Jeremias e Ezequiel, em que esse reino chegaria um tempo que ele seria restaurado e teria novamente a sua plenitude. Os profetas diziam e falavam, e esse povo tinha conhecimento de que o Senhor renovaria a sua aliança, em que Ele levantaria homens para governar o povo de Deus, e que eles seriam feitos novamente uma grande nação, e inclusive o templo seria reconstruído, e algo grande, magnífico, como nunca eles haviam visto isso na história. Mas então passa-se um tempo aqui, há cerca de 80, 100 anos, e o povo está sendo oprimido novamente. Eles estão passando dificuldades, não só financeiras, mas povos perseguindo, povos ameaçando as suas vidas, da sua família. Eles não tinham paz onde eles estavam, e eles viram um templo ser reconstruído, mas um templo bem pequenininho. Tanto é que as pessoas que viram e conheceram a glória do templo de Salomão, quando viram esse templo novo, reconstruído, choraram, porque não representava absolutamente nada daquilo que eles ouviram falar que seria o povo sendo restaurado. Então eles passavam por um tempo aqui de profundo desânimo, e dentro desse desânimo, o amor pelas coisas de Deus foi se esfriando. Esse povo foi se afastando cada vez mais das diretrizes, foi se afastando cada vez mais da adoração ao Senhor. O coração deles estava longe daquilo que Deus havia o chamado para fazer. Então é onde entra aqui o papel de Malaquias, em que esse homem, o profeta, chega no povo para reanimar e fala: olha, nós precisamos voltar. Eu quero mostrar para vocês quem é esse Deus, quem vocês são, e vocês precisam retornar e reconhecer diante disso as práticas que o Senhor determinou para vocês de adoração, de condução, de fazer de vocês então uma grande nação, e que Deus seja glorificado através da vida de vocês. E então, para promover a glória de Deus, nós vamos aprender que nós devemos honrá-lo, dando a Ele o melhor de nossas vidas. Para glorificar a Deus, nós precisamos e devemos honrá-lo, dando a Ele o melhor de nossas vidas. E então, já entrando aqui no nosso texto, relembrando a estrutura que nós temos, que o próprio autor traz para nós aqui, que primeiro Deus faz uma afirmação, segundo o povo questiona, e terceiro, agora Deus vai dar uma resposta, não só justificando por que ele havia feito essa afirmação, mas derrubando todos os argumentos do questionamento desse povo. Então a primeira afirmação aqui, a afirmação que Deus faz, veja só, versículo 6, e ele já está lá no finalzinho desse texto, porque ele diz, começa falando: o filho honra o pai, o serve, lá no meio dele, ele fala: diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. A afirmação que Deus faz nesse momento aqui é que aquele povo estava desprezando o nome de Deus. O princípio que não estava sendo observado aqui é justamente o contrário. Se eles estavam desprezando, é porque eles não estavam honrando. O princípio que Deus havia declarado para esse povo é que Deus deveria ser honrado através da vida desse povo, e eles estavam fazendo exatamente o contrário, desprezando o nome de Deus. E é interessante como Deus vai usar aqui duas figuras para representar essa história de por que ele deveria ser honrado, por que ele está fazendo isso. Então volte os seus olhos aí para o texto, agora nós vamos lá para o início novamente, quando ele diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Duas figuras que ele está usando aqui, a primeira de paternidade, a segunda do senhorio de Deus. Por que ele deveria ser
adorado. E desde o tempo do Êxodo, quando Israel foi chamado para fora do cativeiro, e assim, lá em Êxodo capítulo 4, Deus chama Moisés e fala: vai retirar o meu povo. E quando ele está diante de Faraó, ele fala, Deus falando através de Moisés: Israel é o meu filho primogênito. E quando ele diz, então, se volta para o Faraó, ele diz: deixa o meu filho sair para que eles me adorem. Então essa é a história da paternidade de Deus. Deus, em muitos momentos nos textos bíblicos, se coloca como pai. Não é à toa que nós o chamamos de Deus Pai, porque é isso que Ele é para o seu povo, um pai. Mas não só essa história, mas Ele também coloca aqui como um Senhor, e nós como povo de Deus, aquele povo sabia que eles eram servos do Senhor, porque o contexto que Ele está dizendo aqui, usando esse termo servo, Ele está relembrando aquele povo a respeito da aliança que Deus havia feito. Assim, quando Ele chama Moisés, a história que nós temos, os termos dessa aliança, é como se realmente um Senhor estivesse estipulando os termos para o seu servo. E Ele diz, então, nesse momento, Deus reafirmando e fazendo essa aliança: eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. Eu mereço e quero toda a honra e toda a glória, e vocês, como o meu povo, vão me honrar e me adorar. Então, quando Deus usa esses termos aqui, aquele povo toma novamente a consciência. Eles tinham claro na mente deles o que era Deus falar que Ele era Pai e Senhor. E provavelmente esse povo relembrou essa história da paternidade, quando Deus os chama de filhos, como povo primogênito. Mas não só isso, de que eles faziam parte de uma aliança em que esse Deus era o Senhor deles. E eu creio que talvez nos nossos dias não é tão clara essa ideia de paternidade e honra aos pais. Porque quando a gente olha para a história, há algum tempo, nós falamos a respeito de um homem piedoso, cuja liderança, autoridade, sabedoria e força ganhava o respeito e a reverência dos seus filhos. Mas hoje em dia, o que nós vemos é uma luta, mas pendendo de forma exagerada contra o autoritarismo, contra abusos, e não que isso seja errado, mas o foco está tão nisso, está tão centralizado nisso, que se perde essa outra perspectiva de que um pai não é só aquele que tem um aspecto lúdico com o seu filho, mas ele conquista esse respeito, conquista essa admiração e honra que lhe cabe. Quando nós olhamos para o mandamento de honrar pai e mãe, nós não olhamos simplesmente para os filhos, mas nós olhamos para os pais, que falam: sejam dignos de honra. E hoje esses princípios, de certa forma, são quebrados, porque um pai não deve ser simplesmente aquele que merece honra, mas talvez um amigão do seu filho. E olha somente para esse aspecto. Perceba bem, eu vou reafirmar aqui, de que eu não estou falando que esse aspecto é negativo, mas o foco está somente nisso. Esquece que um pai precisa conquistar a honra e deve ter o respeito dos seus filhos. Mas é exatamente esse o ponto aqui que Deus está dizendo: se eu sou pai, cadê a minha honra? Vocês como filhos, onde está a honra de vocês ao meu nome? E é interessante quando ele vai falar essa questão do servo, porque eu fiz questão talvez de enfatizar na leitura aqui um termo que ele repete várias vezes somente nesse trecho. Cerca aqui de 8 vezes nesses poucos versículos ele fala: diz o Senhor dos exércitos. Ele vai falar isso 24 vezes em todo Malaquias, em todo o livro, porque ele quer enfatizar exatamente a autoridade que Deus tem. E quando ele fala de exércitos, ele não está citando simplesmente exército de homens, porque a ideia que nós temos aqui é um exército tanto de homens, quanto de anjos, quanto de estrelas. Então, quando Deus usa esse termo aqui de Senhor dos exércitos, Ele quer que nós tenhamos exatamente a ideia de que Deus tem no céu toda a autoridade infinita no universo. Ele pode manejar qualquer e todos os exércitos da terra para cumprir os seus propósitos entre as nações. Quer eles saibam ou não, Ele tem sobre as suas mãos e sobre o seu poder todos os exércitos de anjos, inclusive de estrelas, colocando cada uma na sua posição, e bilhões de estrelas, Ele sabe o nome de cada uma. Esse é o Senhor dos exércitos que está dizendo: cadê a minha honra? Cadê o meu respeito?
Essa é a história, a declaração que ele faz aqui. Mas eu só quero abrir uma ideia do porquê que nós honramos, por que Deus requer toda honra e toda glória. E nós vamos encontrar em toda a Escritura falando a respeito disso. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 6, que diz que Deus elege o seu povo antes da fundação do mundo para a sua glória. Isaías 43, 7, ele cria a humanidade para a sua glória, ele escolhe Israel para a sua glória, ele livra-os do Egito para a sua glória, ele restaura após o exílio para a sua glória, ele envia o seu Filho para confirmar a sua confiabilidade, e assim os gentios irão glorificá-lo para a sua glória. Ele mata o seu Filho para mostrar a glória da sua justiça, ele ordena que o seu povo faça todas as coisas para a sua glória. E a Bíblia termina lá em Apocalipse, principalmente capítulo 4, versículo 11, que diz que toda honra, todo poder, toda glória sejam dados a Ele. Isso deveria ser argumento suficiente para aquele povo entender por que eles deveriam glorificar a Deus. E são argumentos suficientes para nós entendermos por que nós honramos e glorificamos o nosso Deus. E é isso que Deus está trazendo de volta aqui, a ideia desse povo. Mas então ele continua. Quando ele fala essa afirmação, o povo questiona, e o questionamento está no final do versículo 6, quando ele diz: vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? E ainda no versículo 7, quando ele diz: ofereceis sobre um altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Perceba só a resposta daquele povo diante da informação que Deus deu. Lembra só na primeira, quando Deus fala: eu vos tenho amado, ele fala: como é que o Senhor tem amado a gente? Está vendo o que nós estamos passando aqui, não? Eles questionam exatamente essa posição de Deus aqui, dizendo que eles amam. Agora, novamente, Deus está falando: olha, vocês têm desprezado o meu nome, vocês não têm dado honra a mim, que sou o Senhor Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Ele fala: em que nós temos desonrado o teu nome? Em que é que nós temos profanado ao Senhor? Mas a gente não sabe exatamente se aqui uma pergunta cínica da parte daquele povo, ou se realmente eles estavam cegos diante da posição e diante do pecado deles, porque Deus está dirigindo a palavra aqui diretamente aos sacerdotes, aqueles que haviam sido instruídos a respeito do culto prestado ao Senhor, a respeito dos sacrifícios e a forma como Deus requeria que ele fosse adorado, principalmente no templo. Aqueles homens não tinham desculpa de falar: mas como é que nós vamos fazer isso? Eles sabiam exatamente como Deus deveria ser adorado. Mas agora, diante dessa posição, Deus vai responder. Então perceba, Deus faz declaração: vocês estão menosprezando, estão profanando. E aí o povo responde: mas como assim nós estamos profanando? Parece que eles não tinham noção do que estava acontecendo ali de fato, apesar de saberem, apesar de terem sido instruídos. E é interessante que, como nós, da mesma forma, podemos muitas vezes estar cegos em relação à forma como nós adoramos a Deus. Mas Deus responde, Deus dá uma resposta aqui. E para ficar mais fácil da gente compreender, eu dividi essa resposta em algumas partes aqui. Em primeiro lugar, a resposta que Deus dá, Ele dá provas de que eles estavam desprezando e menosprezando o culto. Quando Ele diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntais: aqui havemos profanado, nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. E continua: quando trazeis um animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Agora Deus está dando provas. Vocês querem saber como que vocês estão profanando meu nome? Olha só, e quando a gente olha para alguns textos lá, Levítico, Deuteronômio, por exemplo, capítulo 15, nós vamos encontrar lá, como eu disse para vocês, algumas estipulações. Deus está falando: olha, é o melhor de vocês, é aquele que é perfeito, animal perfeito, não quero mancha, não quero nada, nenhum problema. E agora Deus está mostrando que tipo de oferta eles estavam dando. Quando Ele fala de pão imundo, é pão contaminado. Ele está falando a respeito do altar que eles estavam colocando no altar, porque era exatamente onde o fogo consumia essa oferta, e Deus se agradava disso. Agora presta atenção o que eles estavam oferecendo ao Senhor dos Exércitos: pão imundo, animal coxo, defeituoso, enfermo. E eles ainda perguntavam: que mal tem nisso? Que problema que tem, Senhor?
tudo bem, eu entendo que o Senhor estipulou algumas coisas, né? Mas não está vendo o que nós estamos passando aqui? Está vendo a dificuldade? E às vezes até eles poderiam dar um argumento como esse. Ele falou: Senhor, né, se eu der um perfeito, eu não vou ter como vender. E o Senhor sabe, né? O Senhor entende. Eu não vou dar o melhor não, porque, né, às vezes eu vou passar eu já estou em dificuldade, vai piorar ainda mais. Mas Deus mostra para eles que quão pesada era essa história deles não cumprirem aquilo que Deus havia determinado. E ele faz uma comparação, o próprio Deus, uma ilustração diante desse texto, porque ele fala: ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. A ideia de ser favorável aqui é de levantar o rosto. Ele está falando: tudo bem, para mim vocês estão oferecendo isso, né? Oferece para o governador, mas lembrem-se que esse governador que ele está citando aqui era um povo oprimido. Era um povo que tinha que se sacrificar por conta de outros povos. Então não era um governador bonzinho que ele está dizendo aqui. Era um governador que oprimia esse povo. Ele fala: oferece isso. Por acaso ele te será favorável? Por acaso ele vai simplesmente levantar o rosto para olhar para você? Agora ele ainda diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando: sabe com quem que vocês estão tratando? Sabe quem eu sou? Oferece isso para o governador, oferece para qualquer pessoa ao seu redor. E olha só a gravidade que vocês estão fazendo diante do meu nome. Mas Deus continua, dizendo aqui em segundo lugar, perceba a resposta dele, ele prova para esse povo que eles estavam errados, mostrando que tipo de sacrifício. Em segundo, ele diz que ele não aceitava esse tipo de culto, versículo 9. Agora, pois, supliquem o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Deus diz aqui que Ele não aceita esse tipo de culto. Mas é interessante porque Ele fala: supliquem o favor de Deus. Mas essa obra que vocês estão oferecendo, esse sacrifício, Deus vai aceitar? A resposta que era óbvia: claro que não. E eu quero fazer um parênteses aqui, trazer isso um pouco para os nossos dias, porque isso foi estipulado para o povo de Deus, que eles deveriam oferecer sacrifícios para serem aceitos na presença de Deus, o pecado deles perdoados. Só que o tempo passa, e Deus sabe que esses sacrifícios, por mais perfeitos que eles fossem, eles simplesmente apontavam para algo muito maior, que era o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, que morreu naquela cruz e de uma vez por todas ofereceu esse sacrifício. Agora que Deus vai dizer que não necessita mais de sacrifícios e derramamento de sangue. O que Ele quer é o nosso corpo, a nossa vida, como culto racional, como sacrifício vivo ao Senhor. Mas então como que nós relacionamos essa história de sacrifício? Eles davam e tinham que sacrificar e Deus aceitava. Nós sabemos que nós só somos aceitos na presença do nosso Deus hoje por causa de Jesus Cristo. Nenhum tipo de sacrifício, nenhum cordeiro, nenhuma obra da sua mão é capaz de fazer Deus olhar para você de maneira diferente. Quando esse texto diz para nós: roguem pela misericórdia e a graça do Senhor, é isso que nós precisamos fazer. E é exatamente esse tipo de salvação que Deus nos dá, pela graça, e não pelas nossas mãos, é pela graça. E Ele nos deu isso por causa de Jesus, o Cordeiro perfeito. Mas lembre-se que naquele tempo era algo estipulado por Deus para mostrar exatamente e revelar a fé daquele povo na promessa de Deus no Cordeiro perfeito. Então Deus fala exatamente: eu não aceito isso, dessas mãos imundas, dessas mãos impuras, desses sacrifícios profanos diante do meu templo. E ele continua então, além disso, Deus volta a dizer que o culto que eles estavam oferecendo era uma profanação, versículo 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Olha só essa declaração de Deus: eu não tenho prazer em vós. Mais uma vez, diz o Senhor dos Exércitos: nem aceitarei essa oferta. Mais uma vez aqui Deus falando que o que eles estavam fazendo era uma profanação. E agora, antes de a gente chegar no último ponto dessa afirmação e resposta de Deus, Ele faz aqui um pronunciamento escatológico, olhando para as últimas coisas. Porque o povo não estava adorando, esse povo escolhido, separado, que foi liberto do cativeiro.
Mas agora Deus diz para eles: mas desde o nascente do sol até o poente. E essa história aqui não é simplesmente de lugar, é a extensão de todo o cosmos, de toda a criação. Desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Deus vira para aquele povo e fala: olha, vocês, Israel, né? Meu filho, meu servo, eu não tenho prazer em vocês. Imagina isso, uma palavra tão dura e pesada de Deus: eu não tenho prazer em vocês e não aceito o que vocês estão fazendo. Mas vai chegar um dia em que o meu nome vai ser honrado entre todas as nações, entre todo o povo, em que toda língua e todo joelho se dobrará diante do Senhor, reconhecendo, adorando, honrando, louvando esse Deus. Isso aqui aponta para algo claro, novamente, que viria em Jesus Cristo, onde não só o povo de Israel, judeus, ou nós olhamos aqui o povo hebreu, que teria esse privilégio de adorar ao Senhor, mas outros povos de todas as nações agora seriam reunidos para honrar o Senhor. E é isso exatamente, novamente, como termina a Bíblia falando, que gente de todas as línguas e nações chegarão para adorar o nome do Senhor. E é isso que ele está falando aqui exatamente, que vai chegar um tempo em que eu serei adorado. E ele parte para o nosso ponto final aqui, dizendo, e ele reafirma, né, a história que ele tinha dito: vós profanais, quando dizeis a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, a sua comida é desprezível, ainda dizeis, que canseira, ou a ideia é que eu estou enfatuado, eu estou cansado de ter que ficar fazendo isso, de ter que ficar cumprindo esses rituais, de ter que ficar em templo que canseira. E agora ele diz: e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos, vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim que fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor, reafirmando essa história. Ele termina então, agora ainda mais, de algo pesado, amaldiçoando o enganador, quando ele diz: pois maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio do seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível, temível. É a história que nós temos aqui. O nome de Deus não é só de terrível, de trazer medo, mas o nome de Deus traz temor, reverência, respeito entre as nações. O que Deus está dizendo aqui é que existiam pessoas que prometeram servir ao Senhor. Ainda mais um sacerdote, que prometeu ser um intermediador entre Deus e os homens, e prometeu fazer um serviço de excelência, de qualidade. Agora ele diz: maldito seja aquele que um dia prometeu fazer isso, e me entrega animal impuro. Guarda para si a ideia que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. E partindo já para a nossa conclusão, muitas vezes nós agimos dessa maneira, deixamos de honrar e glorificar o nome do nosso Deus, e partimos e deixamos Deus como uma parte da nossa vida, como secundário na nossa vida. E a questão não é que Deus não fosse sensível aos problemas daquele povo, Ele sabia, Ele entendia essa história, mas Deus queria que o seu povo priorizasse, desse a Ele o seu melhor, que o amasse em primeiro lugar, e que as coisas de Deus tivessem um lugar de honra em sua vida. E o que eles estavam fazendo ali era simplesmente quebrando a lei e a aliança de Deus. Como eu disse para vocês, hoje nós não trazemos mais sacrifícios vivos, como animais ao Senhor, ou pão desse tipo, mas agora diante de Deus, diante de Cristo, sacrifício perfeito, nós somos chamados com a nossa vida a sermos sacrifícios vivos diante do Senhor. É a sua vida que Ele quer, é isso que Ele requer de você. Você também foi chamado como povo do Senhor, e agora o que Deus diz e conclama a nós como povo de Deus é: honrem o meu nome, porque eu sou o Pai de vocês e sou o Senhor de vocês. Me honrem. E diante disso,
Honrar ao Senhor significa dar a Ele o melhor de nossas vidas. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas aplicações de como nós podemos honrar a Deus dando o melhor de nossas vidas. Nós devemos dar a Deus o melhor em termos de custo. A salvação foi algo que foi trazido à sua vida de forma gratuita. Aliás, Cristo pagou muito caro por isso, mas Ele não exigiu nada de você para que você fosse salvo. Ele simplesmente te amou. Mas ao entregar a salvação de forma gratuita, agora a nossa vida, a nossa conduta, enquanto Jesus não volta, isso requer custo. Deus não quer nada de você que não exija custo. E o que eu quero dizer para você com isso, diante dessa afirmação? É fácil a gente ter uma vida de devocional diária? É fácil a gente ter uma vida de leitura diária da palavra? É fácil a gente ter tempo para o Senhor? É fácil a gente vir aqui todos os domingos? Talvez para muitos vai ser, claro que é. É a melhor coisa do meu dia, a melhor coisa é meu domingo. Mas para muitos de nós, isso é extremamente custoso. E custoso aqui não é a nossa linguagem goiana, falou o menino serelepe aqui, né? Não é isso não, é de custoso de custo, tá certo? Que envolve algo. Isso é pesado para muitos de nós. Nós temos afazeres, nós temos muitas coisas para cumprir. Mas o que Deus requer de você é prioridade. Quando Ele diz, ame, Jesus Cristo vai falar, ame ao Senhor em primeiro lugar. O que Ele está exigindo? Prioridade. Isso custa, isso é custoso para nós. Não é fácil, irmãos. Deus entende exatamente a fase que você está passando. Olha o que aquele povo está passando, e mesmo assim Ele não passou a mão, não, tudo bem, né, filho, eu sei que você é meio desobediente, mas Deus não fez isso. Ele falou, não, eu não me alegro, eu não tenho prazer em vocês. Honrar a Deus e dar a Deus o nosso melhor exige custo, mas nós também devemos dar a Deus o melhor em termos de qualidade. Perceba bem que em todo o tempo aqui nós estamos falando de animais em que Deus havia estipulado que deveriam ser perfeitos, ok? Mas o povo estava entregando qualquer coisa. E perceba no final o que Deus fez com aquele povo. Ele diz, maldito, maldito, aquele que tem algo que é perfeito, retém para si e entrega qualquer coisa. Deus te dotou de dons, Deus te deu talentos. Mas eu não estou falando exatamente para você servir ao Senhor aqui nessa igreja. Mas honrar a Deus envolve fazer as coisas com qualidade. Envolve a ideia de que tudo que nós fazemos é para a honra e glória dele, certo? Então faça o melhor no seu trabalho. Porque não faça para homens, faça como se fosse para o Senhor. No seu casamento, tenha um padrão de qualidade. Quando Cristo fala a respeito de casamento, né? Paulo vai falando a respeito de casamento, ele liga a ideia de Cristo, é esse amor sacrificial. Você, homem, foi chamado para honrar o Senhor dentro do seu lar, nesse amor sacrificial. Não entrega qualquer coisa não, porque o que você está fazendo ali é desonrando o nome de Deus. Você solteiro ou casado também, que tem se envolvido com impurezas, olha o que você está entregando para Deus. E você está hoje aqui querendo adorar Ele, que Ele te aceita da maneira como você é. Ele está dizendo às vezes para você, eu não tenho prazer no que você tem me entregue, você está me entregando. Honrem ao Senhor no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, em tudo que você faz. Você foi chamado para isso, para honrar ao Senhor. E faça isso com qualidade. Isso envolve também a questão da igreja, né? Claro que nós podemos citar isso. Tudo que você faz, faça com qualidade, porque você está fazendo para o Senhor. Você está tocando, faz isso com qualidade. Nós estamos pregando, a gente precisa fazer isso com qualidade. Tudo que a gente faz, honre ao Senhor. Mas também nós precisamos entender que honrar a Deus, nós devemos dar o melhor em termos de prioridade. Hoje de manhã nós ouvimos sobre isso, que quem determina a nossa agenda é a nossa fé, não é o contrário. Não é o contrário. A sua agenda semanal, a prioridade que você tem que ter é de honrar ao Senhor. Seja estudando a palavra, seja tendo o seu tempo devocional, seja organizando todas as coisas para você honrar e obedecer em tudo que você faz. Sua grande prioridade, honre ao Senhor. Glorifique-o
entregue o seu melhor, não só com qualidade. Aqui te envolve custos, eu sei que isso é pesado, mas tenha prioridade na sua vida de honrar ao Senhor. Muitas vezes nós viemos para o culto, né? Chegamos aqui no culto porque talvez é o que sobrou do nosso dia. Fala, não tem essa obrigação, né? Eu vou lá mesmo, eu tenho esse hábito de ir à igreja, mas você sequer se prepara para isso. Talvez a grande prioridade do seu dia hoje foi aproveitar não só o descanso, né, mas rever pessoas, assistir um futebol, que você chega aqui e não consegue sequer ficar acordado. E eu sei que tem gente que tem dificuldade com sono, então não menosprezo não. Eu sei que tem gente que tem uma agenda difícil, mas você sequer se prepara para cultuar o Senhor no domingo. Quais têm sido as suas prioridades? Eu falo isso demais para os jovens, hoje de manhã a gente estava falando sobre isso, né? Que muitas vezes nós olhamos para esse plano de Deus e entendemos, eu fui chamado pelo Senhor, eu faço parte do povo, estou aguardando Jesus voltar, né? Mas enquanto isso eu estou aqui, nesse mundo, eu estou preocupado com dinheiro, eu quero viver o melhor do Senhor para a minha vida, e perdeu de perspectiva que a grande prioridade da sua vida é honrar o Senhor, com tudo que você tem, com tudo que você faz. É para isso que você foi chamado. E por fim, nós honramos a Deus da melhor maneira, em termos de integridade pessoal. Olha só o que esse povo fazia, né? Vou relembrar aqui de novo. Eles tinham um animal perfeito, mas retinham isso, e eles prometeram que iam fazer isso, e estavam entregando aquilo que era defeituoso. Hoje, o que esses nossos irmãos vieram fazer, principalmente que professaram a fé aqui, e todos nós que já professamos, já passamos por isso. Quando você professou sua fé, você prometeu que honraria ao Senhor. E o que você está entregando para Ele? Lembra as palavras de Deus? Maldito seja aquele que prometeu e não entrega. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor com a sua vida. Para isso você foi chamado. E talvez o seu caso é igual a esse povo que está dizendo, que canseira. Tem sido cansativo ter que servir esse Deus. O que está adiantando? Eu até me dediquei, mas para você vir no culto, você fala, meu Deus, que canseira. Eu tenho que ir lá, aquele povo, ou ficar ouvindo. Que canseira, ter que tirar um dia. Talvez Deus vai dizer para você, eu não me agrado de você. E hoje eu quero te desafiar a assumir ou reassumir um compromisso com o Senhor. Compromisso de honrá-lo, compromisso de bendizê-lo, compromisso de estar na presença dEle com tudo que você faz. Em tudo que você faz, honre ao Senhor. Se você está entregando aquilo que é de segunda mão, para você falar o que resta da minha vida, eu vou lá e faço para o Senhor, porque acho que eu tenho que fazer as coisas para mim. Reassuma um compromisso com o Senhor, porque Ele é o Senhor dos exércitos, o nosso Pai, o nosso Senhor.